No Divã de Anastácia, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 4. Obsessão e Síndrome do Pânico. Esta outra carta, Anastácia, expliquei à colaboradora, versa sobre um caso de obsessão. Trata-se de uma jovem que se vê perturbada em seus pensamentos. Eis o que ela escreveu. Doutor Inácio, tenho escutado muitas vozes e não consigo resistir a elas. Os espíritos que me incomodam não me deixam dormir direito. Tenho pesadelos. Durante o dia, sinto medo de tudo. Os médicos dizem que estou com síndrome do pânico. Como posso ter essa doença se as vozes que soam aos meus ouvidos são tão nítidas? Certa vez, ao sair de casa, tive ímpetos de me atirar sob as rodas de um veículo. A ideia de suicídio me vem com frequência. Peço a sua ajuda. Que Deus o abençoe. Doutor, a obsessão pode simular a chamada síndrome do pânico. Aliás, Anastácia, em quase toda doença psiquiátrica, ou assim considerada, a causa é de natureza espiritual, inclusive a chamada esquizofrenia. Conforme o senhor explicou, os espíritos, por vezes, se valem das fragilidades das pessoas, de sua invigilância para influenciá-las. Sim, mas essa fragilidade psíquica tem uma outra causa, recente ou antiga. A obsessão gratuita, digamos assim, é fenômeno eventual e não é das mais graves. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, fala em obsessores que agem por ódio ao bem que as pessoas praticam. Como assim, doutor? Por exemplo, espíritos infelizes perseguem de graça aqueles que estão engajados numa tarefa edificante. Sem entrar no mérito da questão, que motivos teria Jesus para ser tentado pelo suposto diabo no deserto? Nenhum. Eu já escutei o senhor dizer que Jesus era um espírito sem karma. Exatamente. Ele não tinha nenhum vínculo kármico com os espíritos que agem por vingança. A tentação sofrida pelo Cristo, em realidade, era contra o que ele representava. Digamos que os espíritos infelizes o tivessem por adversário natural de seus propósitos. Entendi, redarguiu Anastácia. Todo aquele que se dedica ao bem dos semelhantes passa a contar com opositores. Encarnados e desencarnados, exclamei. Nos dois lados da vida é muita gente para atrapalhar e pouca para ajudar. Não raro, a implicação não tem nada de pessoal. A questão, basicamente, é de inveja. Deus me livre de inveja, doutor. Ainda bem que eu não tenho nada para ser invejado. Aí é que você se engana, minha cara. Garanto a você que o simples fato de estar aqui conosco, trabalhando na correspondência, já tem incomodado a muita gente. Ah, isto sim. Ainda há pouco, um dos que nos auxiliam na limpeza, ao saber do convite que o senhor me fez, passou a me chamar, passou por mim e me chamou de protegida. Imagine, coitada de mim. Eu sei que o senhor me convidou por caridade. Inveja no mundo espiritual. Quem diria, hein? Anastácia, que tal sentimento também pudesse sobreviver à morte? No entanto, nesse sentimento, o seu calvário está apenas começando. Por isso, doutor, é que eu preferiria ficar só lidando com as minhas panelas. Não adianta, Anastácia. Garanto que tem gente que sente inveja do seu tempero. As pessoas medíocres nos querem medíocres ao lado delas. Em qualquer setor de atividades, mormente espirituais, se você começa a se destacar pelo trabalho,
Pode esperar pela calúnia, maledicência, crítica, ninguém escapa. Isso é mesmo um horror. Continuemos, porém, com o caso da moça que nos escreve, ponderei. Com certeza, ela está sendo vítima de espíritos com os quais se comprometeu em vidas passadas. Espíritos que a descobriram na atual encarnação e que lhe estão cobrando pelo que provavelmente ela lhes fez de mal. Penso, doutor, que o nosso passado seja muito obscuro. Eu fico imaginando assim. Sou semi-analfabeta, uma pobre cozinheira. Não sei por onde andam os meus familiares. Anastácia, todos temos um passado muito difícil. Daí não convir ficar remexendo nele. Eu costumo dizer que o nosso passado só tem sucata. Quando o Brasil foi descoberto no ano de 1500, muitos índios que o habitavam eram antropófagos. Será que eu fui um canibal e que agora, como cozinheiro, estou resgatando os meus erros, fazendo essas paneladas de comida para os outros? Todos, em alguma fase de nossa trajetória evolutiva, devemos ter sido. Não se preocupe com isso. O que estou querendo dizer é que já aprontamos muito. Por exemplo, as dívidas das invasões, das cruzadas, da Inquisição e das guerras mundiais mal começaram a ser quitadas por aqueles que delas participaram. Que coisa! Isso tudo é muito recente, Anastácia. As atrocidades que os homens cometiam nos campos de batalha, que cometeram na época da escravidão, no Brasil mesmo. Doutor, nem me fale nisso. Faz pouco o que o homem está deixando de ser fera, não obstante a fera, que ainda não deixamos totalmente de ser, ruge dentro de nós. À menor provocação, estamos prontos para agredir, até para matar. Pelo pensamento, quantas pessoas nós já não teremos matado? Chico Xavier costumava dizer que o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. É verdade, doutor. Às vezes, eu até tenho vontade de dar uma panelada na cabeça de alguém, mormente de quem fica amolando demais o meu senhorzinho. Anastácia, minha irmã, isto aqui não é senzala. Eu não sou seu senhorzinho, mas é o meu patrão, o que dá na mesma. Você é um espírito livre. Comece a pensar assim, muito inteligente e bondosa. Uma inteligência para o Cristo. Você precisa começar a se libertar da forma. Da forma, doutor? Que forma? Aos poucos você entenderá, respondi. A amiga não conseguia entender que um dos objetivos de eu a ter convidado para me auxiliar com a correspondência era o de, aos poucos, ir cooperando com seu crescimento psicológico. Eu queria tirá-la daquela sugestão de que ela vivia. Vamos ver se consigo me explicar melhor. Através daquele diálogo semanal, discutindo novas ideias, eu pretendia concorrer para o despertar de suas mais íntimas possibilidades de espírito imortal. Deixando-a reflexiva a respeito do que eu havia dito, depois de pequena pausa no trabalho, perguntei: que é que você acha que devemos responder a essa jovem? Em minha opinião, ela está alimentando esse estado de coisas. A obsessão já virou auto-obsessão. Talvez, acrescentou com lucidez. Os espíritos que a incomodam nem mais estejam próximos a ela. De fato, concordei. Certos espíritos, depois de terem feito o estrago que desejavam fazer, acabam por se retirar da presença de suas vítimas. Mesmo porque quem obsidia é obsidiado.
Ela pode estar sendo influenciada de longe. Pode, porque certos processos obsessivos envolvem processos de telepatia. Por esse motivo, quando um médium clarividente é chamado, ele não consegue detectar a presença de nenhuma entidade nas proximidades. Ela precisa começar a assimilar novos pensamentos, criar e sustentar novas ideias. E a dívida, Anastácia? Perguntei. Ficará esquecida? Não, doutor, mas há de se encontrar uma maneira de parcelá-la. E depois, nenhum credor pode ser tão incompassivo assim, porque senão ela acaba por endividar-se a si mesmo. Você lembrou a parábola do credor incompassivo, contada por Jesus. Excelente. É isso mesmo. O Senhor disse a ele: Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Se Deus não se compadecer de nós, estaremos perdidos. A verdade é que a qualquer ofensa não existe razão para o revide. Essa jovem precisa obter o perdão de seus algozes e também o perdão da própria consciência. Quase sempre o perdão dos algozes é mais fácil que o perdão da consciência. Permaneci em silêncio por alguns instantes e inquiri. Para obter o perdão da consciência, que acha você que ela deve fazer? Voltar a gostar de si mesma, sentir-se útil, doutor. Como o senhor costuma dizer, empunhar uma vassoura e começar a varrer o terreiro do mundo. Anastácia, mas a turma não quer trabalhar. Se não quiser trabalhar, ela irá continuar dando trabalho para a família, para os amigos, para os médicos. Ela vai cansar todo mundo que vive à volta dela. Todos acabaram se afastando dela. Até os espíritos amigos se afastam, não, doutor? Ah, sim. Quando percebem que a pessoa, para melhorar, precisa chegar ao fundo do poço, porque, infelizmente, tem gente que, enquanto não chega ao fundo do poço, não esboça a menor reação no sentido de se ajudar a receber ajuda. Eu tenho tanta pena de muitos pacientes aqui do Hospital dos Médiuns. Que situação, não, doutor? Foram até o fim da vida assim e não reagiram. Mas eles irão reencarnar assim, Anastácia. A luta tem que ser vencida por aquele que se encontra dentro dela. Eu não posso lutar e vencer por você. Eu posso instruí-la, orientá-la, todavia não posso, digamos, entrar no ringue para você, calçar as suas luvas, boxear o adversário imaginário, conquistar o cinturão e pendurá-lo no seu pescoço. Nem Jesus Cristo pode fazer isso, exclamou a companheira. Só o Manuel Roberto, disse, apontando para o companheiro que viera me avisar que estava na hora de das consultas. Eu que, doutor? Perguntou, já habituado com as minhas traquinagens. Acabei de promovê-lo, de dorminhoco do sermão da montanha a exímio lutador. Eu sou o rei Saul. Você é Davi e vai enfrentar Golias, o gigante filisteu. A vitória será minha.